Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos em sem um só propósito, para continuar aprendendo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar você que está aprendendo sobre a justiça de Deus. Não perca estas aulas, que serão aulas que terão muita relevância espiritual, por conta que nós precisamos saber, porque, irmãos, as pessoas, elas pensam que está ou conhecer a Cristo é só pular de um pé só chegar lá, sentar na igreja, sentar na cadeira, no banco e cultuar. Não é só isso, irmãos. Conhecer a Deus é você ter uma intimidade particular com Ele. Conhecer a Cristo é você conhecer o que Ele fez por nós, as doutrinas da nossa fé, as doutrinas que regem a nossa fé. Por isso que você está aqui. E estas doutrinas que nós iremos aprender agora, elas são essenciais, elas são basilares para todos os cristãos. Todos aqueles que vêm a Cristo, eles têm que saber desta justiça, da justiça de Deus, que é de suma importância, que é de extrema relevância para que você tenha firmeza, para que você tenha sabedoria, para que você tenha certeza daquilo que você está falando e certeza daquilo que Cristo fez por você. Então, a justiça divina, a justiça de Deus, ela retrata, ela mostra tudo o que Jesus fez por nós, tudo o que Cristo fez por nós e em nós. E é de suma importância todo filho de Deus, todo aquele que serve a Cristo, saber desses detalhes, dos detalhes da cruz, dos detalhes do que Cristo fez por nós nas regiões celestiais. Então, são coisas imensuráveis, são doutrinas da palavra. Isso que nós não estamos inventando, nós estamos estudando doutrina bíblica. É um fundamento bíblico que você não vai se arrepender de aprender, você vai crescer. E toda vez que você lê, toda vez que você estudar, você vai entender o porquê, como aconteceu e por que aconteceu e como Cristo fez por todos nós, ok? Que Deus possa abençoar e vamos ver agora, sem perda de tempo, vamos lá para as justiças de Deus, ou os elementos da justiça de Deus para que nós viéssemos nos tornar filhos de Deus. A primeira, se você pode anotar, pegue as suas duas Bíblias, pegue a caneta, pegue o marca-texto, pegue o bloco de notas ou o caderno para você anotar, para você não perder nada daquilo que nós estivermos falando aqui neste momento, ok? O primeiro elemento, ou a primeira bênção da justiça divina é o arrependimento. Se você puder, anote aí. O arrependimento é o primeiro elemento que precisamos, que é necessário para que venhamos obter a justiça divina. O arrependimento que acontece com a mudança de estado do pecado para a santidade. Quando o pecador ouve a palavra de Deus, um pecador que não está remido, porque a diferença entre o pecador remido e um pecador redimido. Quem é o pecador não remido? O pecador não remido é aquele que não está ouvindo a palavra de Deus ou que não tem o Espírito Santo dentro de si e não se arrependeu dos seus pecados. O pecador remido é aquele que ouviu a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados e agora está tendo uma vida voltada a Cristo, uma vida relacionada a Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz: agora, portanto, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo. Observe que é para aquele que está em Cristo, inserido no corpo de Cristo. E como que eu me insiro dentro do corpo de Cristo? Por meio do novo nascimento. Nós vamos falar mais na frente. Que não anda segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Ou seja, a condenação não há para aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão vivendo uma vida voltadas para a palavra de Deus, voltadas para o Espírito de Deus, a fim de que ande verdadeiramente com a palavra de acordo com o Espírito Santo, ok? Então, o arrependimento é o primeiro elemento básico, o primeiro elemento que é a mudança do estado, é a mudança que acontece, uma mudança dentro do homem de pecado para a santidade. O homem agora não peca, o homem que se arrepende, ele não pecará mais voluntariamente, mas o Espírito Santo que está dentro dele, que irá trabalhar nele, vai fazer com que o pecado que ele fazia com voluntariedade, nós chamamos isso pela Bíblia de corpo de pecado, será desfeito, porque o velho homem está indo para a cruz. E o velho homem indo à cruz, nós agora recebemos um novo nascimento, recebemos um novo homem em Cristo Jesus. Nós somos um novo homem, com um homem interior renovado para a glória do Senhor. Então, você anotou o primeiro elemento básico para a justiça de Deus, que a justiça de Deus revela, é o arrependimento do pecador. Todo pecador, todo homem que ouve a palavra de Deus e olha para si e fala, eu sou pecador, eu sou falho. O homem que olha essa e vê a necessidade de salvação em Cristo Jesus, já está em bom caminho, já ouviu a palavra e se arrependeu. Arrepender significa retornar ou voltar para onde, ou voltar de um caminho que ele não estava, que ele tinha saído. E porque se o homem está indo por um caminho, nesse caminho ele se arrepende, ele retrocede, ele retorna. Isso que é arrependimento. Eu não quero ir para cá, eu quero voltar e ir para o outro lado. Isso aí é arrependimento. Vamos ver na Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 13. Se você puder, abra comigo, por gentileza. Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 9, versículo 13. O primeiro elemento da justiça divina, da justiça de Deus, é o arrependimento dos pecados. Mateus capítulo 9, versículo 13, que diz assim: E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos. Olha só, isso é Jesus, irmão. Mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Por isso que é a primeira característica da justiça de Cristo, da justiça divina. Abra comigo, Mateus capítulo 3, vá anotando esses textos para que você venha ter uma base bíblica daquilo que nós estamos falando. Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Ao ver que muitos dos fariseus e dos saduceus vinha ao batismo, dizia-lhes: geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos dignos de arrependimento. O que ele está dizendo? O que João está dizendo? Para que vocês arrependam-se daquilo que vocês estão fazendo e retornem a produzir frutos que são gerados pelo arrependimento. Porque enquanto o homem pensar que ele está livre de salvação, da salvação de Cristo, esse homem não consegue produzir frutos, principalmente frutos de arrependimento. Ele não consegue viver uma vida voltada para Deus, porque o homem, primeiramente, precisa olhar no espelho e falar:
eu sou pecador. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que estou fazendo. Abra comigo, Atos capítulo 26, versículo 20. Louvado seja Deus. Quem está conseguindo entender, diga glória a Deus. Quem está conseguindo receber essa palavra, Atos capítulo 26, verso de número 20. Atos capítulo 26, verso 20. Vamos ler a partir do verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas antes anunciei primeiramente aos de Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e depois também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então observe que o arrependimento gera a conversão a Deus. O arrependimento dos pecados gera com que, ou faz com que eu me converta. O que é converter? É voltar o coração a Deus, é voltar o coração ao Espírito de Deus que está falando dentro do meu espírito. Então, o primeiro elemento para a justiça divina, a justiça oriunda da justiça de Deus é o arrependimento. E o arrependimento, irmão, observe no que eu vou dizer. O arrependimento não virá com louvores. O arrependimento não virá com testemunhos. O arrependimento virá com a pregação da palavra de Deus. Olha como que Paulo disse aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não, ou como virão se não há ninguém que possa ir levar a palavra? Como está escrito: ó, quão formoso é os pés daqueles que anunciam a salvação. Aleluia. Oh, meu Deus. Aqueles que anunciam a salvação são bem-aventurados, são abençoados, porque eles anunciam o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o poder para a salvação. Meu Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, meu Deus. O evangelho de Cristo é, aleluia, o meio de salvação para todo aquele que crê. Por isso, não é por outro meio que vem a salvação, mas não é por outro meio que vem o arrependimento dos pecados, mas é por meio da pregação do evangelho de Cristo, que é capaz de salvar o homem do pecado, que é capaz de estender as mãos, para aquele pecador mais vil e miserável que tem. Por isso que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então, o primeiro benefício, o primeiro elemento da justiça divina é o arrependimento. O segundo, anote se você puder, o segundo elemento para a justiça divina, a fé. A fé para crer no Senhor dos seus pecados, ou no Salvador, perdão, no Salvador dos seus pecados. Abra comigo, por gentileza, João capítulo 3. Quem está entendendo aí? De quem? Vamos dar uma glória a Deus. Oh, aleluia. João capítulo 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 17. João capítulo 3, verso 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê, nós estamos falando de salvação ou de fé para crer no Salvador dos seus pecados. Aquele que nele crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está julgado. Porquanto
não creu no nome do Filho, do unigênito de Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram, observe, olha o termo que Jesus usa, e os homens amaram, eles tiveram mais prazer, porque quem ama tem prazer, e o prazer dos homens não estavam na luz, dos homens que não creem. A condenação é esta, que amaram mais as trevas do que a luz, porque o amor é um afeto que tem por meio da alma. Então, a pessoa que ama, ela ama pela alma. E ela ama a fim de que tenha um relacionamento e prazer naquilo que ela ama. Por isso que a Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quem amou ou quem entra em condenação é quem ama, é quem a alma está voltada às trevas, porque as suas obras eram más. Oh, meu Pai, misericórdia. Porque, versículo 20, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem à luz, para que as suas obras não sejam examinadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que seja manifestado e que as suas obras são feitas em Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Escreva esse verso, ou escreva esta afirmação, essa frase. Os homens não vão para o inferno por causa dos seus pecados. Os homens não vão para o inferno, e quando eu falo inferno, não vão, é no futuro, é na ressurreição dos mortos para o julgamento do juízo final. Porque as pessoas que hoje morrem sem Cristo, morrem amando as trevas e aborrecendo a luz, eles vão para uma sala ou para um lugar chamado lugar de tormentos, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Lá é uma sala de preparação. Lá a alma que está perecendo. No juízo final, Deus vai condenar, ou Jesus, melhor dizendo, que é Jesus que vai condenar, Jesus vai condenar todos aqueles que morreram sem crer em Jesus e vão ressuscitar o seu corpo. Observe, o seu corpo vai ressuscitar do pó e vai encontrar-se com a sua alma. E eles vão para diante do trono. E diante do trono, Jesus vai os condenar. Porque já estão julgados. Jesus vai os condenar para lançar no lago de fogo, que é o inferno. Então, as pessoas que morrem sem Cristo, elas não vão para o inferno, elas vão para o lugar de tormentos. No lugar de tormento, no inferno, elas vão quando ressuscitar para a condenação eterna, para a morte eterna. Diga misericórdia. Ou seja, as pessoas, os homens, terminando a frase, os homens não vão para o inferno por causa dos seus pecados. Os homens vão para o inferno porque rejeitou o Salvador dos seus pecados. Vou repetir. Os homens não vão para o inferno por causa dos seus pecados, mas vão para o inferno, mas sim, coloca assim, mas sim porque rejeitou o Salvador dos seus pecados. Então, o segundo elemento para a justiça de Deus ser manifestada no homem, observe que o primeiro é o arrependimento. O arrependimento é oriundo, ele é vindo por meio da pregação do evangelho. Então, observe que o arrependimento vem de nós, mas ele só vem de nós por causa do evangelho. Porque o evangelho está sendo apregoado. E o evangelho sendo apregoado, ele mostra, ele aponta, ele mostra quão pecadores nós somos. E o segundo elemento para a justiça divina é a fé para crer no Salvador dos seus pecados. Abra comigo, Efésios 2, 8 e 9. É um verso muito conhecido, conhecidíssimo. Então abra aí para nós lermos, para a glória do Senhor. Quem está gostando? Quem está gostando, diga glória a Deus. Fala alguma coisa aí, querido. Oh, quem está aí? Quem está aí dando glória a Deus?
Que maravilha, que bom estudar a palavra de Deus. Estou regozijante, estou regozijante e feliz no espírito de estarmos estudando este tema muito maravilhoso. Efésios 2, 8 e 9. Romanos 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então observe, a fé para crer no Salvador dos seus pecados. Ou seja, a fé é o segundo elemento, o segundo requisito da justiça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé que faz a conexão de que para crer que somos salvos. Porque nós não estivemos com Jesus. Nós não vimos Jesus na cruz do Calvário. Muito menos nós não vimos na ressurreição. Mas a fé preenche essa lacuna de tempo. A fé preenche esse espaço de 2000 anos, porque a fé são os olhos da alma. A fé são os olhos espirituais. A fé é o natural de quem vive com Deus. Quem vive pela fé, vive no natural de Deus. Por isso que essa fé, que é para crer no Salvador dos nossos pecados, mesmo sem ver, ela nos traz esperança, nos traz o consolo de que nós fomos salvos por meio de Cristo Jesus. E como nós sabemos disso? Pela fé. Nós nunca vimos, nós nunca palpamos. Foge dos sentidos humanos, foge da minha visão, foge da minha audição, foge do meu tato, do meu paladar, do meu olfato, porque não é fisicamente. A fé é nascido do Espírito. Aleluia! Quem acredita, diga glória a Deus. É do mundo espiritual. A fé é por meio do mundo espiritual. Por isso que não é para palpar. Por isso que não é para se tocar, não é para se ver, é para se crer. Nós cremos no Salvador dos nossos pecados e a nossa dívida está paga. Diga glória a Deus se você crê nisso. Estamos falando da justiça divina, da justiça de Deus. O segundo elemento é a fé para crer nos pecados. Terceira, para nós terminarmos essa aula e não ficar prolongado. Nós vamos fazendo assim para não ficar cansativo e você absorver o máximo de conteúdo que você pode, o máximo de conteúdo que nós podemos transmitir para você, que o Espírito Santo está transbordando no meu coração para que eu transmita aos irmãos. Então, é o máximo de uma forma muito didática, de uma forma muito simples, mas de uma forma que você vai compreender daquilo que nós estamos falando a respeito da justiça divina. Ok? Terceiro elemento da justiça divina é a substituição. Anote aí, por favor. A substituição é o terceiro elemento. E o que é a substituição? Acontece quando cremos que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. Aleluia! Observe que o arrependimento vem de nós. A fé para crer no Salvador dos nossos pecados vem de nós. Claro que isso é tudo em resposta, não nasce em nós. É uma resposta daquilo que Deus está manifestando. Porque se Deus não quisesse nos salvar, ele jamais propiciaria o Salvador dos pecados. Jamais propiciaria, mandasse, enviaria o nosso Salvador. Então, o que Deus fez? Ele ortogou estas bênçãos para que o homem, em resposta a esta bênção, se arrependa. Em resposta à justiça, ele tenha fé no Salvador dos seus pecados. E no terceiro elemento, ele creia na substituição. Irmão, quem era para estar na cruz não era Jesus. Quem era para ir para a cruz éramos nós. Porém, o terceiro elemento da justiça divina
entrou em vigor, que é a substituição. Vamos ver? A substituição acontece quando cremos que Cristo tomou nosso lugar na cruz do Calvário. 1 de Pedro 3,18. 1 de Pedro, louvado seja Deus, eu dou glória a Deus por isso, se você também pode dar glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, para a glória do Senhor, para nós vermos a substituição. Substituição, como nós sabemos, a própria palavra já diz, a própria palavra já expressa o que ela quer dizer. Substituir é colocar outro no lugar, como o jogador de futebol, quando um está em campo e outro no banco de reserva, e o técnico, o treinador, quer trocar o do banco, o que está no campo, pelo do banco, ele faz uma substituição. Ou seja, ele traz o que está no banco para o campo e tira o que está no campo para o banco. Então ele está substituindo, ele está trocando posição. E assim, quando nós cremos que Jesus estava no nosso lugar, esteve no nosso lugar, ele fez, nós recebemos o terceiro elemento. E por isso que eu estou falando que é a base da nossa doutrina. Quando nós lemos no culto de ceia do Senhor, não só no culto de ceia, mas quando o Espírito conduz uma pregação falando sobre Cristo na cruz do Calvário, aquele momento é uma substituição, porque mostra que Cristo esteve no nosso lugar. Ok? Porque quando uma pessoa no Antigo Testamento ele levava um sacrifício para os pecados, por exemplo, um holocausto. O holocausto é diferente de sacrifício para os pecados. Por quê? O holocausto era queima total. O animal ele era queimado total. Então, é queima, caustos por inteiro. Então, holocaustos é uma queima total. Não pegava nenhuma parte do animal. Teria que queimar um animal inteiro até ficar cinza, até cair debaixo da grelha. Já o sacrifício pelo pecado, a pessoa deveria participar de algumas partes do corpo daquele animal. Então, o sacerdote, ele cortava o animal em pedaços, primeiro derramava o sangue, fazia o cáret, cortava o animal com um corte só na jugular, derramava o sangue do animal em substituição. Observe, a substituição também, ele faz, nessa substituição, nesse derramamento de sangue, ele tirava, o sacerdote, tirava algumas partes para ele, algumas partes para a pessoa comer naquele lugar, no pátio, no átrio, no lugar onde estava fazendo o sacrifício, e a outra parte queimava no altar. Então, no sacrifício de pecados, era para 3 partes, para uma parte para o altar, depois nós vamos estudar com mais profundidade. Uma parte para o altar, outra parte para o sacerdote, que deveria participar, e outra parte para o ofertante que estava depositando no altar, a fim de que os seus pecados fossem perdoados. Mas no holocausto, nos sacrifícios em geral, os animais, a pessoa que fosse sacrificar, levar para o sacrifício, tinha que impor as mãos sobre o animal, e nessa forma, nesse ato de impor a mão em cima da cabeça do animal, ele estava fazendo a substituição, porque os seus pecados estariam, claro que isso apontando para Cristo, estaria substituindo, estaria sendo transferido o pecado daquela pessoa para aquele animal, a fim de que o animal recebesse a condenação e não a pessoa. Isso tudo apontando para Cristo. Por isso que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que Cristo faria de uma forma muito melhor e muito mais perfeita. Porque ele fez no tabernáculo superior, ele fez de uma vez só, ele fez com o sangue mais perfeito, ele fez e entrou e sentou no lugar santíssimo, visto que o sumo sacerdote ele entrava e saía, ok? E o sangue dos animais eram constantes, tinha que fazer constantes vezes os sacrifícios, várias vezes, para lembrar dos seus pecados, mas Jesus foi uma só vez no sacrifício mais perfeito, no lugar melhor, e também ele estabeleceu no lugar melhor. Amém? Diga glória a Deus se você consegue entender. Então a substituição era feita no Antigo Testamento, só que em Cristo, quando Cristo foi para a cruz,
ele fez a substituição para conosco de uma forma mais perfeita e muito mais poderosa. Abra comigo 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que diz assim: porque Cristo também padeceu pelos pecados, ou padeceu uma vez para sempre pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim, que coisa linda, que coisa poderosa, a fim de nos introduzir-nos a Deus, mortificando a carne e vivificado pelo Espírito. Eu gostei dessa primeira parte, das duas. Porque, vou repetir, porque Cristo também padeceu uma vez por todas para sempre pelos pecados, o justo, que é Jesus, pelos injustos, nós, substituição, a fim de introduzirmos. Que tradução é essa? Olha a linguagem. A fim de introduzir-nos a Deus, a fim de que nós viéssemos e ser introduzidos a... Irmão, a gente não podia chegar a Deus, nós não poderíamos ser introduzidos a Deus, mas Jesus fez a substituição para que fôssemos introduzidos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Diga glória a Deus se você crê nessa palavra. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos dar glória a Deus aí? Oh, glória. Mais um texto, vamos ver mais um texto. Mais um texto. Para nós terminarmos. João 10, 11. Glória, glória, glória a Deus. Evangelho de João 10, 11. Oh, aleluia. Quem sente a presença do Espírito de Deus aí, queridos? João 10, 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que glorioso, que glorioso. Substituição, o terceiro elemento da justiça divina, o terceiro elemento da justiça feita por Cristo Jesus. Então nós vimos o primeiro elemento, o arrependimento dos pecados. O segundo elemento, fé em Cristo, ou fé, deixa eu ver aqui, fé para crer no Salvador dos pecados. O segundo elemento da justiça de Deus é a fé para salvação, para crer no Salvador dos pecados. Fé para crer no Salvador dos pecados. E o terceiro elemento é a substituição, quando cremos que Cristo tomou o nosso lugar e nós fomos introduzidos, nós fomos aceitos diante do Pai. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Espero que você esteja recebendo, espero que o teu espírito esteja compreendendo juntamente com o Espírito de Deus. Na verdade, o Espírito de Deus estará te auxiliando, estará nos dando entendimento daquilo que estamos falando. Isso tudo, irmãos, é doutrina da nossa fé, é a base, é fundamento da nossa fé. Ok? Porque não é só de pulo que se vive o cristão, o pentecostal. Não é só de cortar cana que se vive o assembleano, mas é de estudar a palavra de Deus, é de meditar, é de saber do que Cristo fez por nós. Mas tão importante quanto saber da volta de Cristo, do arrebatamento de Cristo, do tribunal de Cristo, é saber o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Porque nós estudamos o futuro, o que acontecerá conosco, mas porém nós também às vezes esquecemos de estudar aquilo que Cristo fez por nós para que viéssemos alcançar o futuro. Se hoje nós temos um futuro exato, nós temos uma perspectiva, nós temos algo almejando estar com Cristo, é porque no passado ele fez algo por nós. Ele sacrificou, ele foi para a cruz e o Pai enviou a fim de que fosse justiça de Deus. Ok? E para nós terminarmos essa aula, a justiça de Deus é o próprio Jesus.
Observe que tudo está ligado com Cristo. Nada está desconexo a Cristo Jesus. A conexão da justiça de Deus conosco é Cristo. Por isso que ele disse: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Todos nós, para recebermos a justiça de Deus, temos que passar por Cristo Jesus. Temos que nós temos que ver que Cristo fez tudo isso para que abrisse a porta. Por isso que ele disse: eu sou a porta, porque ele abre a porta de acesso ao Pai. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Na próxima aula estaremos estudando outros elementos da justiça de Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Espero que você esteja aprendendo. Se você não está aprendendo, peça para o Espírito Santo, volte para que naquele ponto que você não entendeu. Também tem comentários também embaixo, se você quiser, nos comentários, faça a pergunta que nós estamos prontos e disponíveis para responder. E também, se você estiver gostando, deixa lá comentário elogiando, glorificando a Deus, dando glória a Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe e até a próxima aula. Justiça divina. Deus abençoe.